né, a ação da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como você falou, né, concordando com o que você falou, né, é apenas um único Deus verdadeiro e vivo. São três pessoas distintas, né, ao qual é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Antes de meditar nessa passagem de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, nós podemos ir lá no início, em Gênesis, né? Quando Deus ele cria a criação, depois de criar tudo, o que ele vai criar é o homem, mas antes de criar o homem, ele se reúne entre os três, né? A divindade, a Trindade, e diz: façamos o homem a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. Então, ali, em momento algum, quando criou o sol, criou a luz, fez separação das águas com a terra seca, e em momento algum Deus falou: façamos isso. Não, Deus falava: haja, e havia, né? Mas quando foi criar o homem, foi feito, podemos conjecturar, uma reunião, né, entre as três pessoas importantes, e que ali, em uma unidade, né, que os três eles são três pessoas, porém trabalham em unidade, né, em conformidade. Então, façamos, mas antes de dizer façamos, né, podemos conjecturar: o que acha de fazer isso aqui? O que falta mexer nisso aqui? Vamos acrescentar isso aqui. Então, né, depois daquela reunião, foi falado: façamos o homem segundo a nossa imagem, né? Vamos ler Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, quem? Jesus, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então ali a gente tem a figura de Jesus, que é o Deus Filho. Ele tem a importância, né, de meditarmos aqui, esclarecermos a diferença de Filho de Deus e Deus Filho, né? Porque nós somos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos e reconhecemos Jesus como o único Senhor e Salvador. De criatura nós nos tornamos filhos de Deus. Porém, Jesus, ele era, além de filho de Deus, ele era Deus Filho. E nesse batismo, nesse sacramento aqui tão importante, abriu-se o céu, ouve-se uma voz, Deus Pai dizendo: este é meu filho em quem me comprazo. E desce o Espírito Santo, né? Então ali a gente vê, mais uma vez, a Trindade sendo apresentada, né, com pessoas diferentes, porém um só Deus, né? E nós vemos aqui que é importante para mim, né, para você que está chegando agora assistindo, ou vai assistir depois, é importante saber que, como o nosso irmão Mike mencionou, Deus Espírito Santo é uma pessoa, porque já houve alguns, né, como posso dizer, alguma época, algum momento, que vieram falar para mim perguntando se o Espírito Santo é uma luz, né? Então, assim,
né, tem pessoas que pensam, o Espírito Santo, quando fala em Espírito Santo, está falando em um anjo de luz. Tem pessoas que pensam que quando está falando do Espírito Santo, está falando de poder de Deus. Né? Tem pessoas que vai ouvindo conforme a caminhada e não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem intimidade com o Deus do Espírito Santo, e ela fica nessa dúvida e cria uma barreira. Né? Como você mencionou, eu ia falar aqui sobre esse livro aí, Bom Dia Espírito Santo, de Benny, né? Tem esse Bom Dia Espírito Santo e tem o Bem-vindo Espírito Santo. Uhum. Então, assim, para a gente falar de uma situação ou de uma pessoa, a gente tem que conhecer a pessoa. Né? Eu sempre menciono, para mim falar de um Deus que cura, eu tenho que passar por um momento de cura. Para mim falar de um Deus que liberta, eu tenho que passar na minha vida um Deus que me libertou. Eu tenho que ter essa experiência. É como o Espírito Santo. Nós sabemos que ele intercede ao Pai por mim, por cada um de nós. Quantas vezes, né, quando nós dobramos o nosso joelho para orar, quantas vezes nós buscamos, né, um diálogo com Deus, Pai, mas nós não sabemos como falar, né? Nós, dependendo da situação, do cenário, nós não temos nem palavras para mencionar ou para pedir algo, onde o Espírito Santo ele vem com gemidos inexprimíveis e intercede a Deus por mim, por você que está assistindo. Né? Tem até uma canção que diz, né, o Espírito Santo, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Né? Pode cantar, vai, canta aí um pedacinho, vai. Eu não tenho esse dom de cantar, não. Eu adoro ao Senhor, mas não tenho esse dom não tenho esse dom de cantar, não. Vai, mas assim, paga esse mas é uma canção muito bonita, né? E a gente vê que realmente o Espírito Santo ele age